Dia. A Assembleia Legislativa. Presbiteriana Mackenzie. Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e pelo canal Alesp no YouTube. Convido para que componham a mesa diretora desta sessão solene o excelentíssimo senhor deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Auríquio, proponente desta solenidade. O excelentíssimo senhor deputado estadual Lucas Bove, coproponente desta solenidade. O excelentíssimo senhor doutor Núncio Teófilo Neto, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque nessa casa você apenas pontinho e depois você vai pedir de volta. Você lembra que nada de graça. O professor doutor Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Avião já aprendeu a compartilhar. Quem compartilha é cena. O professor doutor Jean Paolo Poggio Ismânio, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A professora doutora Ana Cláudia Scalchetti, representando a presidente da OAB de São Paulo, a senhora Patrícia Vanzolini. Também convidamos para que componham a nossa extensão o reverendo José Carlos Piacente Júnior, neste ato, representando o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor José Paulo Fernandes Júnior, diretor de Educação do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Doutor Eduardo Tambellini, neste ato representando a Igreja Presbiteriana do Brasil. Professora doutora Renata da Rocha, coordenadora da Faculdade de Direito. Professor doutor Ricardo Líbel Waldman, docente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e palestrante no evento de hoje. Clarissa Joara do Prado, discente e representante da turma dos formandos de 2023 da Faculdade de Direito. Lorena Risse, representando o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Neste momento, passo a palavra ao presidente desta Casa de Leis, o deputado André do Prado. Se quiser. Não sei o Tiago vai estar lendo. A primeira folha. A segunda folha, a segunda. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Um belo dia. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho nos termos regimentais. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior.
senhoras, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, essa sessão solene foi convocada por mim, presidente desta Casa de Leis, atendendo a solicitação do deputado estadual Tiago Aurico, bem como do deputado Lucas Bolvi, com a finalidade de homenagear os 70 anos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, nesse momento, convido a todos os presentes, em posição de respeito, ouvirmos o nosso hino nacional brasileiro, executado pela banda do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do nosso maestro. De um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, das belas, forte pau e do colosso. Teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre as vidas do Brasil, pátria amada, os filhos desse sol das vidas, pátria amada, Brasil. Agradecemos à banda do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro, o primeiro sargento da Polícia Militar, Gesiel da Fonte Ramos, pela execução do hino nacional brasileiro, e solicitamos à banda uma salva de palmas. Antes de darmos continuidade, temos aqui um recado aos alunos e alunas do Mackenzie presentes nesta solenidade. A presença de vocês será computada ao final dessa sessão. Basta procurar a colaboradora Alessandra na saída do evento. Cadê a Alessandra? Está aqui? Está lá, levanta aí, Alessandra. Muito bem, vocês procurem por ela, então, ao final. Impressionante. Registramos e agradecemos a presença das seguintes personalidades: alunos e alunas da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a professora doutora Mônica Herman Salem Cagiano, o professor doutor Roque Teófilo Júnior, o professor doutor Adalberto Camargo Aranha Filho. Com a palavra, o deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, novamente. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse que é o maior parlamento da América Latina, por isso é uma honra muito grande hoje estar recebendo aqui, nessa sessão solene, a todos, para comemorarmos
os 70 anos da nossa Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Essa sessão solene foi proposta pelo nosso deputado Tiago Auríquio, que tem como coautor o deputado Lucas Bove, para fazer essa comemoração e essas homenagens. Eu, como presidente desta casa, também não poderia deixar de estar aqui nesta manhã, rendendo também a nossa gratidão, rendendo as nossas homenagens, a homenagem do Estado de São Paulo a essa universidade centenária, a esse curso de Direito que completa 70 anos e que todos nós do Estado de São Paulo, do país, temos uma gratidão enorme por tudo que o Mackenzie faz em prol da nossa sociedade, formando profissionais da mais alta qualidade, preparando-os para o mercado de trabalho, fazendo com que isso realmente possa, em cada área de formação desta universidade, preparar pessoas para um mundo melhor. E eu não tive essa oportunidade de, como vocês, alunos, ex-alunos, que estão tendo esse privilégio de estar numa universidade como Mackenzie. E eu posso entender um pouco da felicidade, do orgulho que vocês mackenzistas têm de estar dentro desta universidade. Digo isso porque minha esposa, Clarissa, que está aqui, está no último semestre da Faculdade de Direito também no Mackenzie, sua segunda formação, fez a primeira como jornalista, se formou jornalista, uma excelente jornalista, preparada, e hoje, terminando a Faculdade de Direito também, tenho certeza que será uma excelente advogada. Por isso, eu pedi a ela, para expressar um pouco desse sentimento que é ser um mackenzista. Por isso, eu gostaria de ler, que vou ler agora, não são minhas palavras, são palavras dela, e dizer que estou muito feliz por esta honrosa oportunidade de homenagear hoje os 70 anos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso porque tem uma situação de proximidade com tudo que essa universidade representa na vida de tantos estudantes, com o qual tenho a honra de dividir as responsabilidades da vida acadêmica ao lado da minha esposa Clarissa, que é, como ela diz, mackenzista por 2 vezes. Em sua primeira graduação como jornalista e agora, após 5 anos, formando-se em Direito neste ano. Ao longo dessa trajetória, fui testemunho do sentimento de carinho e gratidão por ser uma filha do Mackenzie e por sempre partilhar que a Faculdade de Direito vem construindo um dos mais importantes cursos de Direito do Brasil, com alunos e egressos que se destacam mais a cada dia no mercado jurídico e profissional. É uma honra, é um privilégio presidir essa casa, assim como uma honra e um privilégio estar nesse microfone hoje, com o espírito mackenzista, para celebrar o reconhecimento e o agradecimento àqueles que se dedicam a defender a cidadania há 70 anos e são fonte de inspiração e referência no campo jurídico, levando a transformação social e para todos nós, representantes do povo paulista. Meus parabéns ao exitoso trabalho de todo o corpo da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é motivo de relevante reconhecimento público pela trajetória de seus integrantes. Essa homenagem mostra a tradição e o legado construído. Só conseguimos ver a grandeza de uma instituição quando enxergamos esses aspectos no que ela construiu. Como minha esposa diz, para sempre mackenzista. E por isso quero citar alguns nomes aqui, porque uma universidade como Mackenzie, ela só tem esse potencial enorme, essa qualidade, todo esse legado, porque quem as dirige realmente tem competência, tem capacidade para assim o fazer. Quem já fez e quem está fazendo. Por isso, quero comentar o nosso doutor Núcio
Teófilo, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ex-diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, de 2005 a 2013. O nosso professor Felipe Chiarello, que é o nosso pró-reitor de pesquisa da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. O nosso doutor Jean Paolo Ismânio, nosso diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana, em nome de quem eu cumprimento todos os professores e alunos da universidade. Edmundo Emerson de Medeiros, nosso coordenador adjunto do curso de Direito. A Ana Cláudia Silva, que, representando o presidente da OAB também. A Patrícia Vanzolini, presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem. O doutor Roque Teófilo também, presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. E também queria cumprimentar a Ana Luísa, que está lá na ponta, que é a nossa funcionária desta casa, 3 vezes mackenzista, está dizendo aqui, trabalhou na diretoria também, e essa casa tem orgulho dela ser nossa colaboradora aqui. E hoje, coincidentemente, nessa mesa, então, em nome da Ana Luísa, estou homenageando também todos os ex-alunos do Mackenzie. E minha esposa Clarissa, que está aqui comigo, né, hoje pela manhã, quando acordei, ela estava ansiosa para vir, né, diante do orgulho que ela tem, do amor que ela tem para essa faculdade, todos os dias trabalhando, entendi que chega naquela pressão diante da qualidade, do esforço que tem que ser feito para que um aluno continue todos os dias, né, na universidade, porque só os melhores, só aqueles que são perseverantes ficarão até o final. Então, por isso, parabenizo ela também por esse esforço, né, e ter o privilégio e oportunidade, por 2 vezes, de estar no Mackenzie. E a nossa doutora, coordenadora do curso de Direito aqui, já está convidando a fazer mestrado. Doutora, dá um tempinho para mim, vai, mas pelo jeito não vou ter como concorrer com a doutora, viu? Mas é uma honra muito grande, sejam todos bem-vindos. E nesse momento, vou passar a palavra ao nosso deputado Tiago Aurico, que é o autor da propositura, e nada mais justo que ele conduza essa sessão, porque ele é o proponente. Então, vou ficar aqui, vou prestigiar, mas faço questão que o Tiago faça realmente a condução dessa sessão solene tão importante aqui nessa casa no dia de hoje. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. À vontade. Um bom dia a todos, bom dia a todas presentes. Quero inicialmente cumprimentar o nosso líder maior aqui dentro da Assembleia, o meu amigo André do Prado. Você, André, apesar de ter colocado aqui que não teve a oportunidade de ter estudado numa grande universidade, isso não significa, acho que, apesar do seu trabalho, da sua carreira, eu tenho certeza que isso não mudou nada na sua trajetória. Você é um cara extremamente competente e totalmente merecedor de estar ocupando o cargo que você ocupa. Então, é uma alegria muito grande ter você aqui como o nosso grande líder. Obrigado. Quero deixar um abraço muito especial, viu, a todos os amigos aqui mackenzistas, em nome do deputado Lucas Bove, que desde o primeiro momento, quando eu fiz a propositura dessa sessão solene, homenageando os 70 anos da Universidade do Direito do Mackenzie, desde o primeiro momento, ele me procurou, falou, poxa, deixa eu participar com você, e eu, pela amizade que a gente tem, pelo carinho que ele tem com essa faculdade, eu não podia deixar dele participar aqui como coautor. Também é importante nessa participação dessa sessão solene. Eu quero cumprimentar aqui todos os alunos e todas as mulheres, em nome da nossa amiga aqui também, estudante de Direito, a doutora Clarice, futura doutora Clarice. Eu tinha certeza, viu, André, que ela estaria aqui hoje para prestigiar essa sessão tão importante. Deixar um abraço hoje quem conduz os trabalhos da Universidade do Direito da Mackenzie, Dr. João Paulo Ismânio. Quero cumprimentar
o doutor Núcio Teófilo, desembargador, representando o doutor Ricardo Anaf, mas também ex-diretor da Faculdade do Mackenzie, a doutora Ana Cláudia Silvia Squaletti, presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem da OAB de São Paulo, o doutor Felipe Chiarello, professor já aqui também citado, pró-reitor de pesquisa da Universidade do Mackenzie. Quero cumprimentar o reverendo José Carlos Piacente Júnior, neste ato aqui representando o chanceler da Universidade do Mackenzie, doutor José Paulo Fernandes Júnior, diretor de Educação do Instituto Mackenzie, a doutora Renata da Rocha, coordenadora da Faculdade de Direito, o doutor Ricardo Waldman, docente da Faculdade de Direito, a doutora Lorena Risse, representando, futura doutora, né, representando o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, a senhora Cecília de Arruda, representando a vereadora da capital Edir Salles, o professor doutor Edmundo Emerson de Medeiros, coordenadora adjunto do curso de Direito do Mackenzie, a Ana Luísa Nogueira de França, assistente legislativa administrativa da Secretaria Parlamentar, que sempre nos recebe aqui com tanto carinho. E, André, presidente André, eu não poderia deixar aqui de cumprimentar o doutor André Norberto, que é um mackenzista, acho que é um mackenzista raiz, né? Desde a escola Mackenzie, depois na universidade, no mestrado, no doutorado, e o André, o doutor João Paulo, que trouxe ao nosso gabinete, ele que trabalha comigo já há quase 5 anos, o coração jurídico do nosso gabinete, e ele que trouxe aqui a ideia dessa justa homenagem ao trabalho. Tiago, convida ele para sentar com a gente aqui. André, depois ter oportunidade de se juntar aqui a nós vai ser uma grande honra. Acho que o André, em toda a turma que eu escuto, assim como a futura doutora Clarice colocou, sempre paraninfo, sempre homenageado nas formaturas do Mackenzie. Então, nada mais justo ele estar aqui conosco. Olha, pessoal, muito brevemente, quando fui visitar o doutor Ismânio para falar dessa sessão solene, eu, desde o princípio, disse que eu não era mackenzista, mas eu tenho, apesar disso, uma grande admiração pela Universidade de Mackenzie, principalmente na Faculdade de Direito. Eu sou advogado e até a doutora Clarice estava comentando antes da gente começar a sessão e eu não consegui terminar a história que eu ia falar, Clarice. Eu não sou mackenzista muito por causa da chuva de São Paulo. No dia que eu ia prestar o vestibular do Direito da Universidade de Mackenzie, caiu uma chuva em São Paulo e parou a cidade de São Paulo. Infelizmente, eu perdi o vestibular e já tinha sido aprovado na FMU, então fui fazer Direito na FMU para não perder um semestre, não fazer cursinho, mas fica aqui a minha grande admiração por essa universidade. Espero, viu, doutor Ismânio, assim como o Lucas Bove tem feito agora um mestrado, assim como a doutora Clarice vai fazer, espero que futuramente, eu já estou fazendo um mestrado no IDP em Brasília, mas quem sabe o doutorado, estimulado pelo doutor André, eu não consiga concluir e ter a honra de fazê-lo na Universidade Mackenzie. E até, citando mestrado, doutorado, Lucas, eu acho que é até um dos ensinamentos que o doutor André sempre me passa, o meu pai me fala muito isso, e se a gente puder deixar um ensinamento para os alunos aqui, é sempre, viu, presidente André, de a gente nunca parar de estudar, principalmente no direito, né? Porque o direito, nos dias de hoje, a cada dia, ele muda, a cada dia tem uma nova decisão, e se a gente, através desse mundo moderno que a gente vive, se a gente não tiver a oportunidade de acompanhar, obviamente, o mercado, as pessoas, a vida nos deixa para trás. Então, eu não sou muito mais velho que vocês, óbvio que vocês, acho que muitos são de uma geração abaixo da minha, eu tenho 30 anos, mas se eu puder dar uma dica para vocês, eu sei que às vezes é chato, é cansativo, né, Lucas, sair da Assembleia ou sair do trabalho, ir para a faculdade, sair do estágio, ir para o mestrado, mas com certeza
no futuro. O estudo é o que fica, o estudo é o que vale a pena. Então, no mais, parabenizar a Faculdade Mackenzie por esses 70 anos. Acho que a gente não homenageia só as pessoas que estão aqui hoje, os alunos, os funcionários, os professores, os reitores e pró-reitores, mas a gente homenageia toda essa história dos 70 anos do Mackenzie, desde 1953, quando foi fundada a Universidade de Direito do Mackenzie, onde ali era um sonho, mas hoje, assim como o presidente André, é uma realidade, formando não só juristas, não formando só futuros advogados, futuros desembargadores, quem sabe ministros de tribunais superiores, mas formando pessoas, assim como o Mackenzie, pela sua história, sempre forma pessoas através dos seus valores. Então, fica aqui o nosso parabéns a todos vocês, assim como o presidente colocou no discurso da sua esposa, ser mackenzista é um orgulho, e eu tenho certeza que vocês estão muito orgulhosos dessa comemoração do dia de hoje, e que venham muitos e muitos anos de muito trabalho, mas principalmente de muito estudo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Queremos aqui registrar aqui a presença do Coronel Tofanelli, chefe da APEMAL, assessoria da Polícia Militar aqui da Alesp. E passamos agora a palavra ao deputado coproponente desta solenidade, né, deputado Lucas Bovi. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, todas as autoridades já mencionadas aqui pelo presidente André do Prado, pelo deputado Tiago Auríquio, desembargador, os diretores da faculdade, os professores, mas cumprimentar de uma forma muito especial os alunos da Faculdade de Direito, os alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que eu sei que estão aqui nessa sexta-feira de manhã por livre e espontânea vontade, não é mesmo? E gostaria, inclusive, de já deixar registrado aqui, tenho certeza que posso falar em nome do presidente, o convite para que vocês voltem a essa Casa de Leis. Não apenas mais uma, duas, três vezes, mas sempre que possível. Nós estávamos conversando há pouco com a diretoria do Mackenzie também, para que a gente tenha essa aproximação, para que a gente esteja sempre próximo, porque existe uma frase que diz que o castigo dos bons que não se interessam pela política é ser governado pelos maus. Então, por muitos e muitos anos, a classe política esteve muito afastada da população em geral. E isso é uma coisa que vem mudando, principalmente graças à internet, principalmente graças às tecnologias que nós temos disponíveis hoje, principalmente graças ao engajamento de tantos e tantos jovens, como o deputado Tiago Auríquio, um deputado de 30 anos, que está no seu segundo mandato, que é presidente da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa casa, é a comissão mais importante por onde passam todos os projetos de lei que aqui são votados e aprovados. Então, vejam só que bacana, um deputado jovem de 30 anos, em seu segundo mandato, presidente da CCJ, trabalhando em prol da população, e eu sou testemunha disso. Basta vocês acompanharem as redes sociais do deputado Tiago e vocês vão ver a qualidade dos projetos que ele tem aprovado, a qualidade do trabalho dele nessa casa. Eu sou um deputado de primeiro mandato, tenho 35 anos, apesar de não parecer, eu sei, tenho apenas 35 anos, não venho de nenhuma história política, simplesmente eu era mais um interessado, mais um entusiasta da política, que comecei, através das redes sociais, a me manifestar, e é uma longa história, mas o resultado foram 130 mil votos em 616 municípios. Um jovem de classe média, trabalhador, mackenzista, sem nenhum histórico na política, sem nenhum tipo de influência, conseguiu se eleger, e isso se deve muito ao fato de eu ter tido a possibilidade de estudar, a possibilidade de me desenvolver.
O André comentou aqui que ele não teve a oportunidade de estar lá no Mackenzie. É um homem de uma extrema consequência, de uma extrema competência, mas o André é, infelizmente, uma exceção à regra. O André é uma pessoa tão qualificada, uma pessoa que tem uma cabeça tão boa, um raciocínio tão rápido, que ele conseguiu se sobressair, conseguiu a presidência dessa casa, conseguiu aí uma trajetória brilhante na política, mesmo sem, talvez, ter, por exemplo, cursado uma faculdade como o Mackenzie. Então, um dos motivos que me deixa muito contente, e eu agradeço mais uma vez ao Auríquio por ter aberto as portas e por ter permitido que eu fosse coproponente e participasse hoje dessa sessão, é justamente esse. Nós temos que ter essa consciência que apenas a educação vai transformar esse país. Eu fui um deputado eleito sob a bandeira da educação, sou vice-presidente da Comissão de Educação. Fiz universidade no Mackenzie, administração, com ênfase em comércio exterior, e agora estou cursando um mestrado em educação e cultura, justamente por entender que é a educação que vai transformar esse país. Quando me perguntam como resolver o problema da segurança pública, Coronel Tofanelli, educação. Como resolver o problema da saúde? Educação. Como resolver o problema da mobilidade urbana? Educação. É a educação que vai transformar esse país. Então eu fico muito contente de hoje poder estar aqui, homenageando uma instituição que preza pela boa educação. E para fechar, como dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu gostaria de mostrar para vocês o meu pijama preferido. E dizer que esse é um dos motivos que me orgulha tanto de estar aqui na data de hoje. Tá meio velhinha, mas é o meu pijama preferido. A minha noiva toda hora fala assim, vamos jogar fora essa camiseta, tá velha. Não sei o que eu falo, de jeito nenhum, essa daqui é o meu... Tá meio apertadinha também, né? Ganhamos uns quilinhos, mas é meu pijama preferido. Parabéns a todos. Presidente André do Prado, parabéns. Clarice, representando os alunos aqui. Deputado Thiago Auríquio, uma grande figura. Vocês vão ouvir muito falar no nome dele ainda. Agradecer de maneira especial o seu assessor, o André, que também foi muito competente a organizar isso aqui. O Igor também, o Igor Gomes. Levanta, Igor, por favor. O Igor Gomes, eu pedi uma salva de palmas para o Igor também. Olha para a turma aí. O Igor é meu assessor também, um jovem de 24 anos, mackenzista também, um avião. Então, Igor, por favor, compõe aqui a mesa conosco ao lado do professor André, por gentileza. Porque se eu, em 6 meses de mandato, conseguir aprovar 2 projetos de lei aqui, se o Thiago, no seu 2º mandato, é presidente da CCJ e tem trazido tantas políticas boas para o Estado de São Paulo, isso se deve muito ao trabalho desses assessores, ao trabalho dessa turma que nos apoia no dia a dia aqui. E termos, eu e Thiago, assessores mackenzistas trabalhando conosco, é motivo de ainda mais orgulho e de ainda mais felicidade, porque o Mackenzie forma não só advogados, administradores, forma cidadãos da melhor qualidade. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Agradecendo as palavras do deputado Lucas Bove, passamos agora a palavra ao reverendo José Carlos Piacente Júnior, apenas destacando que estejam à vontade para falar tanto da mesa ou aqui do púlpito. Um bom dia a todos, querido deputado, excelentíssimo deputado André do Prado, e as demais autoridades que estão presentes nesta casa, nesse dia festivo e especial. É uma honra poder representar aqui a identidade institucional de nossa universidade. O que de fato somos uma universidade confessional. E o nosso deputado, André do Prado, já está convocado para estar presente na formatura de sua digníssima esposa, Clarissa, e vai ser uma honra recebê-lo em nosso auditório Rui Barbosa. Sim, temos um auditório chamado Rui Barbosa. Acabei de me deparar com o seu busto logo ali na entrada do gabinete da presidência. Lá está Rui Barbosa, um grande amigo do Mackenzie. Grande amigo.
Nós temos um auditório que recebeu o seu nome pela grande amizade de Rui Barbosa e o nosso fundador, George Chamberlain. Nós temos a história a nosso favor, contando com narrativas muito bem escritas de uma correspondência entre Rui Barbosa e Chamberlain, o fundador do Mackenzie, por 15 anos. Por 15 anos, Rui Barbosa e Chamberlain se corresponderam e trocaram cartas no intuito de fazer, sim, da nossa cidade de São Paulo um lugar melhor, no intuito de fazer do Mackenzie um lugar melhor. Esta é a relação entre Chamberlain e Rui Barbosa, narrada por um dos nossos mais importantes historiadores como sendo uma amizade e uma irmandade, Dr. Alderi Matos, por sinal professor do Mackenzie. Esta amizade e irmandade deixou frutos e marcas na história do Mackenzie e, por que não, na história de Rui Barbosa. Porque você tem que admirar um homem que tem a coragem de afirmar publicamente: aos elogios deste mundo, prefiro os aplausos da consciência. Aos elogios deste mundo, prefiro os aplausos da consciência. Sim, hoje é um dia de aplausos, é um dia de celebração. Eles são importantes, eles fazem parte da nossa história, mas ainda é necessário lembrar que a consciência é essencial. O Mackenzie chegou até aqui e nós temos consciência disso, porque nós temos a nossa consciência pura. Nesses 153 anos que comemoramos há 2 dias, no dia 18, celebramos 153 anos. Aos 153 anos desta universidade, nós podemos reconhecer, temos consciência pura, limpa, fizemos o nosso melhor. Nós temos o aplauso da nossa consciência. Sabe por quê? Porque essa consciência nos faz recordar a história de uma mulher, e o Mackenzie começou com uma mulher. Marian teve a coragem de abrir a sala da sua casa, teve a coragem de colocar na sua sala meninos e meninas vencendo todos os problemas sociais, ultrapassando barreiras, superando barreiras sociais e étnicas que o Brasil não conhecia. Nós temos consciência que essa mulher deixou uma marca histórica inigualável, e é essa consciência que nos acompanha. Uma consciência que as Escrituras valorizam. Sim, somos uma universidade cristã. E nós ouvimos o que Rui Barbosa tem para nos dizer, o que Chamberlain tem para nos dizer e o que Paulo tem para nos dizer. E ele instruiu o seu jovem Timóteo a viver nesse mundo e ter boa consciência. É isso, deputado André do Prado, que fazemos em nossa universidade. Formamos pessoas com consciência. Pessoas que podem sim colocar a sua cabeça no travesseiro de forma leve, porque somos uma universidade que tem consciência social, que tem consciência jurídica, que tem consciência política. Somos uma universidade que tem consciência de que é necessário fazer a diferença, como a nossa Marian um dia fez. É uma honra estar aqui. É uma honra saber que o grande jurista Rui Barbosa empresta o seu nome para o nosso maior auditório. E em nome dele e do seu projeto e da sua maneira de viver e da sua advocacia, eu também vou parabenizar todos os nossos queridos advogados e advogadas nessa data inigualável e convidar a cada um de vocês, continuem trilhando o caminho dos grandes vultos da história, de Marian, de Rui Barbosa, mas tenham consciência, porque um dia, certamente, estaremos diante daquele que julga todas as coisas, e a nossa consciência pura e limpa vai contar. Deus abençoe sua vida. Minha oração por vocês, no Mackenzie nós fazemos algumas orações, minha oração por vocês é que vocês tenham realmente uma trajetória belíssima. Deus abençoe. Obrigado. Agradecemos as palavras do reverendo José Carlos Piacente Júnior, dando continuidade.
Passamos agora a palavra ao Dr. José Paulo Fernandes Júnior, diretor de Educação do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado, né, ao presidente, deputado André, aos demais deputados, a todos os juristas aqui presentes. Eu falo em nome do nosso presidente do Instituto, Dr. Milton Flávio, dou a saudação a todos os nossos alunos, e falando do privilégio e da gratidão aqui à Assembleia em homenagear o nosso curso de Direito pelos 70 anos. A nossa instituição completou, no dia 18 de outubro, 153 anos, e o nosso curso de Direito, 70 anos, que é uma referência nacional e internacional, e em que também o nosso pró-reitor, o Dr. Chiarello, todos os docentes aqui, são parte integrantes e escreveram essa história. A nossa instituição, ela sempre quebrou paradigmas, sempre nessa conotação e nesse enfoque, como o reverendo Piacente falou, da consciência, dos valores, da formação integral do cidadão. Então, eu quero efetivamente deixar o convite que aos senhores sempre se aproximem mais da nossa universidade, a nossa universidade e a nossa mantenedora sempre à disposição também, e reitero mais uma vez a nossa gratidão. Dizem que a gratidão é a memória, né, do coração. E eu diria para os senhores o seguinte: esse ato que os senhores nos homenageiam ficará, obviamente, sempre na nossa memória e gravado na biografia da nossa instituição. Muitíssimo obrigado. Passo agora a palavra ao professor Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bom dia a todas e todos. Eu queria, na pessoa do presidente André, saudar, então, todos os deputados aqui presentes, deputado Tiago, deputado Lucas, agradecer, então, essa imensa honra, né, de fazer parte dessa sessão que homenageia a nossa querida Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dizer que, para mim, é uma honra também, neste ato, estar representando o nosso magnífico reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que mandou um caloroso abraço a todas e todos aqui e disse que eu o representasse, porque ele está fora do país. Eu queria, presidente, fazer uma saudação especial, porque tem muitas pessoas importantes dessa história que estão aqui, e eu não conseguiria vir a esta tribuna sem mencioná-las. Então, eu queria pedir escusas, porque essas pessoas fazem parte, e eu queria que todos os nossos queridos alunos e alunas, né, vissem seus professores aqui presentes, e é importante a gente mencioná-los. Então, eu quero começar, e aí os professores vão levantando a mão como uma chamada aqui para a gente poder mencionar todas e todos aqui presentes. Então, eu queria começar com o professor Edmundo, que está aqui desse lado. Olha. Queria seguir com o professor Baroni, que aqui está também. Olha. O professor Capano, aqui está conosco. Não posso deixar de agradecer, aí, presidente, também, por essa história, a Luciana, que trabalha comigo, minha secretária todos os dias, e a Fernanda, que está ao lado dela. Eu quero continuar mencionando o querido professor Roque, nosso professor mais antigo, em atividade na Faculdade de Direito. O nosso professor emérito da Faculdade de Direito, professor Jeremias, que representa esse espírito mackenzista como poucos. Um orgulho
um orgulho que pouquíssimos podem ter. Então, o professor Jeremias, sempre em nossos corações mackenzistas. Queria parabenizar o professor Cury, que aqui está conosco também. Meu querido professor Adalberto Camargo Aranha, meu querido... Nosso querido professor Alexis, que aqui está também. Eu quero saudar a professora Bruna, que aqui está conosco. O querido Elon, que é secretário-geral do meu grupo de pesquisa, também está aqui ao lado dela. Professor Alessandro Soares, meu querido amigo. E aí, citar a querida professora Fúvia, que aqui está também, nossa colega tributária. Nossa professora também do mestrado e doutorado, a professora Zélia Perdonar. O querido Ricardo Rosário, que está ali também. E a querida professora Carol Pauli também está ali. Então, são vários professores. Eu não posso também esquecer, presidente, de mencionar o querido Renato, que é o secretário da nossa Faculdade de Direito, e a Alessandra, que está ali ao lado dele, que fazem parte dessa história brilhante. E eu fiz questão de fazer essa menção, presidente, porque são essas pessoas que constroem o nosso dia a dia. E aí eu não posso deixar de mencionar na nossa mesa, que preside os trabalhos, né, o nosso ilustre diretor da Faculdade de Direito, o professor Jean Paulo Ismânio. Querido professor Núncio Teófilo, nosso diretor também na Faculdade de Direito. A professora Ana Scalchetti, que visivelmente representa também a nossa presidência da OAB hoje. E eu quero mencionar, eu sempre, quando eu dirigia a Faculdade de Direito, realmente o André Norberto estava sempre em todas as formaturas, homenageado, patrono paraninfo, professor André Norberto. A Lorena, que está ao lado dele, representa o nosso querido centro acadêmico da Faculdade de Direito. Então, parabéns, Lorena, por essa história. Aí, nossos estudantes, Igor e Clarissa, que aí representam também os nossos estudantes da Faculdade de Direito. Muito obrigado também por fazerem parte dessa história. A nossa querida coordenadora Renata Rocha, né? Amada pelos alunos. Nosso palestrante, professor Ricardo, querido. Olha, eu quero fazer, neste momento, também um agradecimento ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, na pessoa do nosso querido professor José Paulo. Sem ele, não seria possível todo esse apoio à nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie e à Faculdade de Direito. E o meu querido amigo, reverendo Piacente, além de um grande reverendo, um poeta, um escritor, um filósofo, sempre uma pessoa que nós admiramos muito. Muito obrigado. Então, eu quis fazer essas menções, presidentes, para representar o que significa realmente esse espírito mackenzista. É algo que a Clarissa falou muito bem. Ele entra, aqueles tijolinhos vermelhos, eles entram nos nossos corações e fazem parte para sempre da nossa vida. Não existe ex-mackenzista, presidente. Existe para sempre mackenzista. E aí eu sempre fico pensando o quanto esse amor vai se desenvolvendo dentro de nós e essa sensação de pertencimento que a gente tem, que passa pelos jogos jurídicos, né? E que passa por toda a história que essa universidade tem, dessa doação de um advogado, John Mackenzie, que fez a doação para que essa história começasse em Nova York, né? E essa história, ela tem todas essas pessoas talentosas que fazem parte desses caminhos. Então, presidente, eu queria agradecer a esta casa, agradecer a Assembleia, agradecer na pessoa dos deputados que propuseram e agradecer a todas e todos aqui presentes, dizendo que, para mim, é uma honra e, como diria Poças Leitão, isso é Mackenzie.
Dando continuidade, eu passo agora a palavra para a professora doutora Ana Cláudia Scalchetti, que neste ato representa a presidente da OAB de São Paulo, a senhora Patrícia Vanzolini. Que missão difícil. Falar depois do professor Felipe Chiarello, com uma das mais belas homenagens a todos aqui presentes, dizendo as palavras que representam o som que nos é mais agradável, o som do nosso próprio nome, comprovado pela neurociência. Então, o senhor fez isso com maestria, professor Felipe. Eu queria, aqui neste ato, representando a doutora Patrícia Vanzolini, mackenzista, professora, na verdade, vamos dar créditos, né? Com formação de PUC, uma belíssima instituição, mas mackenzista de coração, professora da nossa Faculdade de Direito, que me pediu essa missão de representar a Ordem dos Advogados do Brasil nessa festa. Então, cumprimentando, não vou poder fazer, enfim, seria uma cópia e desnecessário, mas assino embaixo, professor Felipe, mas gostaria de trazer aqui à mente dos presentes, né, sobretudo dos alunos, que nós temos um convidado, que é o Mackenzie, um anfitrião, que é a LESP, e algumas pessoas com a palavra, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, cumprimentando o anfitrião, a casa, doutor André do Prado, obrigada por nos receber tão bem sempre. Essa casa foi palco nos últimos meses de uma luta democrática, legítima, não é? Com o PL que todos nós aqui atuamos, de maneira muito íntegra, muito leal, e nós, como OAB, queremos agradecer essa oportunidade de participar desse debate democrático. Então, meus cumprimentos, cumprimento aos deputados, proponentes, coproponentes, doutor Tiago, doutor Bove, que idealizaram essa bela homenagem à nossa Faculdade de Direito. E, em termos de Faculdade de Direito, estão na mesa 3 diretores. Para todos que são agora alunos, que não vivenciaram a história, professor Núncio, diretor por mais de 8 anos, pelas mãos de quem eu fui contratada, então registro aqui minha gratidão de ter, há 22 anos, ingressado como professora da Faculdade de Direito por suas mãos, professor Núncio. Parabéns por tudo que fez pela faculdade e pela história da sua família lá. Professor Felipe Chiarello, tive a oportunidade de trabalhar primeiro na coordenação ao seu lado, depois de ser comandada como coordenadora na sua direção, e hoje fico muito feliz de ver o professor Felipe Chiarello neste ato representando o reitor, mas desempenhando os mais importantes trabalhos em pró-reitorias dos últimos tempos, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E, por fim, e não menos importante, pelo contrário, o nosso atual diretor, que tem uma história na vida jurídica do nosso país, como procurador-geral, por 2 mandatos, professor Ismânio, sua condução é firme, é delicada, e o senhor é um homem talhado a desafios, porque fomos, no pior período, o período da pandemia, conduzidos pelo professor Ismânio, e não sentimos, de forma traumática, no nosso dia a dia, o que foi carregar o peso de 2 anos no online, no EAD. Professor Ismânio, mais um cumprimento. Esses 70 anos eu tive a honra de participar como coordenadora nomeada pelo professor Núncio dos 50, depois pelo professor Siqueira, dos 60 anos da Faculdade de Direito, também como coordenadora das comemorações, e agora parabenizo o professor Ismânio nesses 70 anos por ter feito a comemoração sair dos muros da faculdade. A comemoração da Faculdade de Direito, que aconteceu no mês passado na sede da OAB São Paulo, foi linda, e aqui, da mesma forma, está sendo linda, e em todos os lugares pelos quais o Mackenzie passa. Parabéns, professor Ismânio. Quero cumprimentar e dizer para os que aqui estão que o Mackenzie é formado por um grupo muito, muito amistoso e muito competente de pessoas que se subdividem em chancelaria, e aqui nós temos o reverendo José Carlos, representando nosso chanceler, instituto, doutor João Paulo, aqui representando o nosso doutor Milton, reitoria, o nosso querido professor Felipe, e
a nossa querida Faculdade de Direito. Faculdade de Direito tem coordenações, e nós temos aqui a professora Renata, coordenadora geral, professor Edmundo, coordenador nesse grupo de coordenadores, temos professores do estrito senso, professor Alexis, professora Zélia, não sei se observaram, mas estou tentando dar uma paridade aos cumprimentos, não é? Professores da graduação, professora Fúbia, professor Adalberto, os que me receberam ali há 22 anos, e coordenadores deste evento, professora Bruna e professor Norberto, e aqui eu faço uma menção. Eu sou testemunha que o professor André, ele está, sim, André Norberto, em todas as formaturas, e ele sempre começa, e eu vou dar uma de spoiler agora, dizendo que ele é o único professor que foi sequestrado no dia do próprio casamento. Ainda bem que ele é o único, né? Então, nossos egressos, eu acho que não combina a palavra egresso com maquenzista. Combina? Egresso, maquenzista, é sempre maquenzista. Mas Fernanda, Igor, meus cumprimentos e todos os alunos e alunas, Juliana. Como representante da nossa querida professora Patrícia Vanzolini, primeira mulher eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em 90 anos de história, a minha mensagem é: fazemos todos nossas próprias histórias a cada dia. Nós seremos lembrados pelo conjunto dos nossos dias. E esse conjunto, professor palestrante Ricardo, que falará daqui a pouco aqui para todos nós, esse conjunto, ele forma um todo que deixa a nossa marca na história. O Dr. João Paulo contou que a gratidão é a memória do coração, Zé Paulo, perdão, contou que a gratidão é a memória do coração. Aqui eu externo a gratidão por fazer parte da história dos 70 anos, por fazer parte desta casa, ser recebida na LESP, e, como Patrícia Vanzolini diria, o lema da nossa bandeira é: não sou conduzido, conduzo, non do condur. O Mackenzie conduz a educação. A LESP conduz a democracia do processo legislativo. E a OAB de São Paulo conduz a classe da advocacia no nosso estado. Parabéns, mackenzistas, que venham os 80. Eu passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Núncio Teófilo Neto, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Senhor presidente dessa casa, em seu nome externo os cumprimentos a todos os integrantes da mesa, meus queridos colegas professores da nossa Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aos funcionários da casa, aos alunos aqui presentes. Eu vou ser bastante breve, porque, em síntese, não há necessidade de enaltecer a instituição Mackenzie. Ela, por si só, representa a excelência da educação, a nossa Faculdade de Direito, uma das mais prestigiadas do país, e nessa oportunidade, ressalto que, com orgulho, durante muitos anos exerci a direção da nossa casa, sucedendo grandes diretores que emprestaram todo o seu sacrifício, todo o seu empenho, toda a sua inteligência para que a nossa faculdade brilhasse cada vez mais. E fui sucedido por grandes diretores também, aqui presente o professor Felipe Carello, meu querido amigo e vizinho de prédio, professor Jean Paulo Ismânio, pessoas a quem eu quero muito bem. A direção firme do professor Jean conduz a faculdade hoje a patamares internacionais bastante importantes, trabalho iniciado pelo professor Felipe. E, em síntese, eu quero, nessa oportunidade, de maneira bastante breve, externar minha alegria de ser mackenzista de longa data. Eu tive a oportunidade de fazer no Mackenzie praticamente toda a minha vida escolar.
desde o ensino básico, o ginásio, o ensino médio. Me distanciei da nossa casa, Mackenzie, para cursar a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mas, concomitantemente ao curso de Direito, o apego pelo Mackenzie é tão grande que eu me dispus a cursar também a nossa antiga Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, concomitantemente. Logo, eu trilhei toda a minha vida escolar e acadêmica no Mackenzie. E aqui eu faço uma referência que me parece extremamente importante. Eu tenho 65 anos de idade e eu creio que conheça o campus do Mackenzie há pelo menos 62, 63 anos de idade. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao meu falecido pai, professor Roque Teófilo, que, mackenzista de coração, ali exerceu diversas funções, desde o magistério até a direção de diversas unidades. E os meus cumprimentos também ao meu querido irmão, professor Roque Teófilo Júnior, aqui presente, como eu, mackenzista de longa data, teve uma trajetória importante no Mackenzie, fez no Mackenzie desde o ensino fundamental até a escola de engenharia, cursou Direito na nossa Universidade de São Paulo, mas sempre esteve presente ininterruptamente, desde o início da sua vida escolar, ali no Mackenzie. Ele, de fato, percorreu todos esses anos frequentando o nosso campus. Então, em nome do meu irmão aqui presente, faço uma homenagem a todos os mackenzistas e desejo aos nossos alunos agora que mantenham sempre acesa essa chama de amor pelo Mackenzie. Isso é muito importante e o Mackenzie merece. Muito obrigado a todos. E agora passo a palavra ao professor doutor Jean Paolo Poggio Ismânio, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bom dia a todos. Se a missão da professora André é difícil, a mim então é impossível, né, professora? Mas eu queria, sem dúvida nenhuma, dizer da minha honra, da minha distinção em poder ser o diretor da faculdade nesse momento, representar professores tão queridos, tão relevantes, representar, não é, alunos tão brilhantes, né? Os mackenzistas, eles têm essa característica. Eles se destacam, eles se esforçam, eles lutam, eles trabalham, são exemplos. Os meus colegas professores e os meus colegas alunos e os funcionários do Mackenzie são exemplos sempre para todos nós. E eu faço questão de levar isso sempre no meu trabalho, no dia a dia da direção. Queria agradecer muito ao presidente André do Prado. Presidente, para nós não tem tamanho a honra de estar aqui na Assembleia Legislativa, ser recebido pelo senhor e poder mostrar para os nossos alunos a força da democracia de São Paulo, a força da democracia do Brasil, trazer os nossos alunos aqui, que eles possam ouvir os deputados, que eles possam ver os deputados, que eles possam perceber a diferença que faz a democracia no nosso país. E ela só se faz com os senhores. Aqui é a casa da democracia. Os senhores são os representantes da democracia de São Paulo e, portanto, do Brasil também. Então, para nós é uma honra sem tamanho estar aqui hoje. Muito obrigado, presidente. Que o senhor se sinta sempre um mackenzista, que o senhor vá ao Mackenzie, que o senhor agora devolva para nós o seu conhecimento lá com os nossos alunos. É um convite permanente que o senhor tem daqui para frente. Muito obrigado, presidente. Queria agradecer também aos deputados Tiago Auric, o Lucas Bove, que fizeram, né, a gentileza, a honra de propor a homenagem ao Mackenzie. Queria dizer ao deputado Tiago que o senhor também é mackenzista. De agora para diante não tem mais discussão. Tá. Depois, né, de proporcionar para o Mackenzie tão importante e tão linda homenagem, o senhor é um mackenzista. Mackenzistas são para sempre, mackenzistas se reconhecem, mackenzistas são amigos. Assim, é uma alegria ser mackenzista e o senhor
como mackenzista que vai ser daqui para frente, vai perceber. Se vier fazer o doutorado com a gente, vai ser outra honra imensa ter um deputado dessa casa estudando conosco, vai ser mais um motivo de distinção para o nosso curso. E a mesma coisa, né? O deputado Lucas Wolff já é mackenzista, né? Para nós, muito obrigado. E vamos arrumar uma outra camiseta para o deputado, para que ele possa continuar usando a camiseta e ajudar a noiva dele. Aquela ali tá baby look, né? Tamanho maior. Vamos arrumar uma camiseta, vamos arrumar um agasalho, para ele poder dormir no frio, no calor. Agradeço, doutor. Agradeço. E que a noiva também possa aproveitar. Deputado, uma honra vê-lo como mackenzista, primeiro mandato. Para nós, ver os mackenzistas ocupando esses espaços tão relevantes e se destacando tanto é um motivo de muito orgulho. Muito obrigado por nos receber, por também ser o co-propositor dessa homenagem. E o convite para o deputado Tiago Auric, para o senhor, é também um convite permanente. Que estejam conosco, né, que nós temos uma disciplina, né, de técnica legislativa, que agora é uma disciplina constante. Nós queríamos muito que os senhores estivessem lá falando aos nossos alunos, porque vou reforçar. O mais importante disso tudo, gente, a significação maior desse evento é esse apreço, essa demonstração de que o Mackenzie, a democracia, nós sempre estivemos ao lado da democracia brasileira, o Mackenzie sempre a construiu, e nós queremos sempre continuar a construí-la. Portanto, nós queremos estar com os senhores em todos os momentos, e que os senhores estejam conosco em todos os momentos. Eu queria agradecer muito ao professor André Norberto, que é quem comigo trocamos as ideias para que ele pudesse trazer, né, esse evento, e ele fez, né, para nós também essa ponte de ligação que foi muito relevante. E o professor André Norberto é isso. Se o Felipe assistiu, eu, desde que cheguei na direção em 2020, todo semestre, o professor André Norberto, ele está lá presente, ou como paraninfo, ou como patrono, ou como homenageado, e faz, né, discursos maravilhosos. Ele é realmente um símbolo de nós todos, professores. Mas não é só ele, não. O professor Anis Calquete também. Verdade. O professor Anis Calquete, todo semestre, está lá também conosco, e recebendo o carinho dos alunos, e para nós é muito relevante. Vejam como é importante. O presidente do Tribunal de Justiça designa um mackenzista, professor Núncio, para representar, que é desembargador, para representar o Tribunal de Justiça. A presidente da OAB designa uma mackenzista, professor Anis Calquete, para vir representar a OAB de São Paulo nesse evento. Então, os mackenzistas, eles realmente estão em destaque em todas as instituições, em todos os lugares. Então, isso é uma deferência para todos nós. É como falou o professor Núncio, nós não precisamos falar, não é? Nós agimos. O Mackenzie é por si mesmo, os mackenzistas são por si mesmo, eles dão sempre orgulho para os professores, orgulho para todos que lidam com o Mackenzie. A gente tem mesmo, né, esse pertencimento, que é de cada um de nós. A gente não abre mão deles. Eu também sou mackenzista da base, como eu brinco na linguagem do futebol, como o Núncio, né, como o Roque. Eu também frequento o Mackenzie, estou lá desde menino na escola. Então, essa formação mackenzista molda todos nós. E eu queria agradecer muito, não vou me alongar, porque a gente já está indo para um longo evento, mas eu queria agradecer muito as palavras sempre do nosso capelão, né, o reverendo Piacente sempre nos abençoa lá na faculdade, é o capelão da Faculdade de Direito, vem aqui mais uma vez abençoar todos nós com sua palavra, o Instituto, né, o doutor Zé Paulo, que sempre nos apoia, né, a faculdade e a mantenedora e o Instituto estão sempre juntos, então isso é muito importante para todos nós. Queria agradecer muito aos professores, meus amigos queridos, aos alunos também, meus amigos, dizer que nós vamos seguir juntos, né, como foi falado. Né, aqui estão 3 diretores, e a gente segue o trabalho. O professor Núncio, um trabalho maravilhoso, o professor Felipe, um trabalho maravilhoso, eu continuo o trabalho que o professor Felipe fez, como ele continua o trabalho, e como nós continuamos os trabalhos dos diretores que nos antecederam, porque 70 anos é uma construção, e a gente não pode nunca deixar de reconhecer o legado e a tradição de quem esteve no Mackenzie ao longo do tempo.
A gente hoje ocupa, executa, prossegue, dá continuidade a tudo aquilo que foi feito por todos aqueles que nos antecederam. Então, muito obrigado, deputado. Viva a Assembleia de São Paulo, a democracia, viva o Mackenzie, isto é Mackenzie, que a gente siga por muitos anos juntos. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, passamos agora a uma parte bastante aguardada da nossa solenidade, que são as homenagens. Então, eu chamo aqui à frente os senhores Felipe Chiarello e Núncio Teófilo Neto. Ambos ex-diretores da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para que recebam a homenagem das mãos do Dr. João Paulo Poggio Ismânio, atual diretor da Faculdade de Direito, da doutora Renata da Rocha, atual coordenadora da Faculdade de Direito, dos deputados estaduais Tiago Auríquio e Lucas Bove. Não estão aqui presentes, mas também gostariam de ser homenageados, que fossem homenageados os ex-diretores Álvaro Vilaça, José Francisco Siqueira Neto, foi diretor de 2013 a 2016, e Cláudio Lembo, de 74 a 75, esse último, inclusive, ex-governador do nosso estado. Também aqui para fazer a entrega, o presidente da casa, o deputado André do Prado. Novamente, uma salva de palmas aos homenageados, Felipe Chiarello e Núncio Teófilo Neto. Muito bom. Parabéns. Dando continuidade, chamamos aqui à frente o professor doutor Roque Teófilo Júnior, decano da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para que receba a homenagem das mãos da senhora Clarissa Johara do Prado, discente que está representando a turma de graduandos em 2023 da Faculdade de Direito, do doutor Eduardo Tambellini, representando a Igreja Presbiteriana do Brasil, e dos deputados Tiago Auríquio, Lucas Bove e André do Prado. Uma salva de palmas, então, doutor Roque. Continuando, chamamos aqui à frente o professor doutor João Paulo Poggio Ismânio, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para que receba a homenagem das mãos dos deputados Tiago Auríquio, Lucas Bove e André do Prado. Novamente, palmas ao doutor Ismânio.
Encerradas as homenagens, nesse momento, eu passo a palavra agora ao professor doutor Ricardo Líbel Waldman, docente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana, que ministrará a palestra cujo tema é o papel das comissões na racionalização do processo legislativo. Doutor Ricardo, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Quero começar cumprimentando, então, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, em nome de quem homenageia todos os membros da mesa. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu ia dizer que eu era o mackenzista mais recente, né, presente aqui, mas agora já temos outros mais recentes, professor, né, o deputado André, o deputado Tiago, né? Agora eles estão mackenzistas há alguns minutos, eu sou há alguns meses, mas então agradeço muito a oportunidade, professor Ismânio, professora Renata, de estar presente aqui, podendo participar desse momento tão importante e falar sobre esse tema também que é muito caro para mim, que é muito caro para a nossa disciplina de prática legislativa. É uma disciplina que uma disciplina nova no nosso curso e que realmente traz uma visão diferente para os nossos alunos. Queria colocar, se puder passar os slides, então. Aí, antes de dizer, também agradecer ao deputado André pela recepção aos nossos alunos nessa visita, né, que eles chegaram assim, inclusive até podendo estar aqui no plenário, podendo, né, assistir aqui do plenário, então estão todos muito, muito felizes. Bom, então, o tema da minha fala é comissões parlamentares como forma de racionalização do processo legislativo. Pode passar aqui o primeiro slide. Então, meu plano de apresentação é o conceito de lei. Então, eu vou começar lá do século XIII, com Tomás de Aquino, falando sobre o que é a lei. Vamos aí dar um salto na história para falar sobre, lá, já no século XX, os desafios da elaboração da lei, né, no momento em que a gente tem a necessidade, né, de atender as necessidades de todas as parcelas da população, no estado social, num ambiente democrático e considerando também a proteção ambiental, a preservação do meio ambiente. E aí falar sobre, no próximo ponto, então, como as comissões parlamentares, especialmente aqui as comissões permanentes, elas são importantes nesse contexto, né? Porque elas permitem, né, uma análise mais cuidadosa, né, da questão, com menos pessoas discutindo o assunto, com deputados que acabam se especializando num determinado tema, claro que sempre com apoio das suas assessorias, enfim, né? E, por fim, né, os desafios que surgem nesse momento histórico para a realização dessa missão das comissões parlamentares. Então, pode passar o slide, por favor. Então, começando com Tomás de Aquino, aqui o conceito de lei. Então, Tomás de Aquino diz o seguinte, que a lei é regra ou medida da razão posta pela autoridade, tendo em vista o bem comum, né? Então, vamos tentar entender esse conceito aqui por partes, né? Primeiro, regra ou medida da razão. A lei, ela não deve ser um ato puro e simples de vontade, de arbítrio. Ela deve ser fruto da reflexão, a reflexão que os nossos parlamentares aqui com certeza fazem a todo momento, em suas discussões, em suas deliberações, quando procuram também conversar com as suas bases, enfim. Então, é um ato de razão, é um ato de prudência, de procurar, como diz, né, o Aristóteles, Tomás de Aquino, procurar encontrar o bem no caso concreto, fazer aquilo que vai produzir o bem para a sociedade, a realização plena da pessoa humana, né, em sociedade, não é? E ela tem que ser, a lei, ela tem que ser posta pela autoridade, né? Quem é a autoridade? A autoridade é o Estado, que representa, na verdade, o povo, né? Aqui nós estamos na casa dos representantes do povo, não é? E muito importante, e por que tem que ser assim, né? Por que tem que ser a autoridade a fazer a lei, né? Por duas razões. Uma,
mais bonita, outra menos bonita, né? A mais bonita é que a autoridade ela tem a perspectiva do bem comum, né? Os parlamentares, isso vale muito mais na democracia do que valia na época do Tomás de Aquino, com certeza. Os parlamentares representam os vários setores da sociedade. Eles trazem a perspectiva de diversos setores para uma reflexão para que cada um possa enxergar o que o outro pensa, o que o outro precisa, como o outro se sente acolhido pela sociedade ou não se sente acolhido pela sociedade, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Essa é a razão mais bonita, né? E a razão menos bonita é que o Estado tem o monopólio da violência, então ele que pode impor as sanções para quem não cumpre a lei, né? Então, esse é outro motivo porque não adianta fazer uma lei que não possa ser imposta, por melhor que seja a regra, se não puder ser imposta para os recalcitrantes, para aqueles que não estão dispostos a cumprir a lei de boa vontade, né? A lei acaba não tendo, não atingindo seus próprios resultados. Bom, e a última parte aqui do conceito é tendo em vista o bem comum, né? E o que é o bem comum? O bem comum é o bem de todos e de cada um. Então, não é o bem da maioria, também não é o bem do Estado, não é um bem de um ente coletivo, mas é de cada ser humano, de cada pessoa humana, de cada mulher, de cada homem, componente da sociedade, que eles possam efetivamente se realizar como pessoa. Pessoa que é, ao mesmo tempo, individual e social, né? Individual porque cada um tem os seus próprios planos de vida, sua própria racionalidade, suas próprias características, que tem direito de exercer e desenvolver da melhor forma que puder. Mas social também porque a realização plena de cada um de nós depende do bem-estar do nosso semelhante, do nosso concidadão, das pessoas que vivem com a gente, né? Então, o bem comum dentro do bem de cada um de nós está o bem dos outros, né? E quando a gente está falando de bem comum, a gente está falando disso, então, do bem de pessoas concretas que se preocupam com as outras pessoas concretas e não um bem de entidades abstratas como nação, partido ou o que quer que seja. Próximo ponto, por favor. E o que a gente pode dizer que é o bem comum hoje, né, no século XXI? Né? Então, historicamente, se foi percebendo uma série de dimensões da pessoa humana que precisam ser atendidas. Então, a gente tem os direitos de primeira dimensão, geração, né, as liberdades, o direito de votar e de ser votado, liberdade religiosa, direito de propriedade. Depois, a gente teve, a partir do final do século XIX, com mais força, né, no início do século XX, os direitos sociais, direito de segunda geração, direito ao trabalho, educação, à saúde. E, né, já na segunda metade do século XX, com a industrialização gerando, né, os efeitos da industrialização sendo mais percebidos pela sociedade, especialmente nos países envolvidos, a gente vai ter, né, o reconhecimento de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, inclusive, está presente na nossa Constituição, e, nesse sentido, se fala, então, num Estado socioambiental de direito, né? Social, porque quer garantir as necessidades básicas dos nossos cidadãos, ambiental, porque quer garantir, então, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que permita que as presentes e futuras gerações satisfaçam as suas necessidades, não é? E de direito, porque ele garante direitos fundamentais, porque é um Estado que está limitado pelo direito, no qual todos os poderes constituídos respeitam a Constituição. Tá? Só que essa é uma realidade por demais complexa. Né? Nunca foi fácil, evidentemente, organizar as sociedades humanas, mas hoje a gente tem sociedades em que se reconhece as necessidades de setores cada vez mais amplos da sociedade, o que não era verdade no passado. Então, isso gera uma dificuldade, uma necessidade de encontrar formas de atender os anseios de todos, de entender as formas de atingir as necessidades de todos e acomodar os interesses de uma forma que todo mundo se sinta respeitado, todo mundo se sinta verdadeiramente parte da sociedade.
mas também nós temos desafios técnicos importantes, quer dizer, quando a gente está falando numa sociedade já pós-industrial, não é? Os efeitos da ciência, da biotecnologia, da nanotecnologia, das tecnologias da informação e da comunicação, não é? Tudo isso geram novas situações, e situações de muita complexidade, e para as quais é necessário, não basta mais o senso comum, a prudência, mas é necessário também um conhecimento já técnico e científico mais aprofundado, né? Então, surge uma necessidade, então, pensando, né, no poder legislativo, de que, claro, para além da deliberação dos órgãos legislativos como um todo, que se encontrem formas em que essas discussões possam ser feitas de formas mais qualificadas, mais aprofundadas, né? E aí é que a gente pode ir para o próximo slide, em que a gente vai ter o papel das comissões parlamentares, né, em especiais as comissões permanentes. As comissões parlamentares, na verdade, elas têm uma longa história, começando na Inglaterra, já no século XIII, mas elas ganham uma dimensão muito importante justamente com o estado do bem-estar social e depois o estado socioambiental de direito, na medida em que há uma necessidade de se ter um conhecimento técnico mais importante para a tomada de decisão. Eu estou falando aqui de maneira mais específica das chamadas comissões permanentes e mais especificamente ainda de comissões temáticas ou ainda de comissões permanentes mais gerais, como a Comissão de Constituição e Justiça, né? Essas comissões elas vão permitir que grupos menores de parlamentares que vão poder permanecer mais tempo nessas comissões e aí adquirir expertise a respeito do tema, assessorados, claro, né? E essa questão da assessoria parlamentar é cada vez mais importante, né? Os órgãos legislativos, né, precisam estar bem aparelhados nesse sentido para que os deputados e senadores, enfim, conforme a esfera que a gente estiver falando, possam ter um apoio para as suas tomadas de decisão. Mas essas comissões, então, vão permitir que, na medida que os deputados vão passando os anos, por exemplo, né, o deputado Tiago, na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai adquirindo cada vez mais conhecimento, mais experiência e vai se tornando mais apto a tomar decisões cada vez de melhor qualidade, não é? A respeito das questões que são colocadas nas comissões das quais eles fazem parte, né? Então, nesse sentido é que a gente pode falar das comissões parlamentares, então, como racionalizando o processo legislativo, na medida em que vai permitindo uma decisão mais informada a respeito das questões que são necessárias para atingir o bem comum, né, da nossa sociedade. Então, essas comissões elas vão acabar amadurecendo discussões que depois vão ser levados, enfim, para o plenário, por exemplo, e que aí a gente vai ter a deliberação, né, pelo parlamento. No nível federal é possível que em alguns casos nem vá para o plenário, né, é mais amplo as possibilidades que existem aqui na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, então, há um conhecimento técnico que é desenvolvido dentro dessas comissões e que vai permitir uma decisão melhor. O que é importante também a gente chamar a atenção aqui, que é importante que existam uma quantidade razoável de parlamentares nas comissões e que os parlamentares não participem de número excessivo de comissões, 1, 2 comissões, não é? Para que eles, de fato, possam se aprofundar nos temas que eles se colocam, que eles estão discutindo, e aí realmente possam ser mais críticos e propositivos, mesmo frente àquilo que, eventualmente, os técnicos trazem, né? Então, aqui são realmente questões bem importantes, e as nossas comissões, cada vez mais, elas têm exercido um papel importante nos diversos níveis, né? Às vezes, se faz uma crítica no sentido de que não se aproveitam tanto as comissões, enfim, se fala assim, a comissão geral, né? Na medida que se pede a urgência, tanto no nível, né, constitucional, quanto no nível
regimental, mas existem também trabalhos acadêmicos que mostram que, às vezes, mesmo quando se está falando desses casos, a urgência, por exemplo, ela, no nível regimental, ele é aceito de maneira bastante consensual nos legislativos, porque as comissões já exerceram um papel importante nesse contexto, amadurecendo o tema. Então, as comissões realmente podem favorecer uma tomada de decisão de muito mais qualidade e que favorecem a realização do bem comum. Estamos nos aproximando do meio-dia, próximo slide. Então, para terminar a minha fala aqui, falar sobre alguns desafios, então, que se colocam para as comissões. Primeiro, a velocidade e especialização do conhecimento. A gente sabe que o conhecimento científico e tecnológico, ele se desenvolve de maneira cada vez mais rápida, né? Então, por mais tempo que os parlamentares vão ficar numa comissão e por mais que eles se esforcem para tentar se informar razoavelmente sobre os mais variados temas, eles são leigos e é difícil para nós, como experts nas nossas áreas, acompanhar o desenvolvimento da ciência, quanto mais, né, parlamentar que tem a vivência parlamentar dele, as tarefas parlamentares deles para se adaptar a isso, né? Então, isso é um desafio para as comissões, aí também voltando àquilo que eu falei antes, da importância de existirem órgãos técnicos de apoio para o legislativo e para o legislativo em geral e para as comissões em particular. Outro desafio muito importante é o da desinformação, né? A gente sabe que a internet em geral e as redes sociais em particular, elas com frequência são utilizadas para desinformar, né? Para passar informações que não correspondem com a realidade, que estão distorcidas, que estão desatualizadas e que podem, às vezes, contaminar negativamente o debate legislativo, porque pode gerar confusão para os parlamentares, pode gerar confusão para os eleitores dos parlamentares, e aí gerando dificuldades para os parlamentares, às vezes até têm boas intenções, mas eles têm também a realidade deles de que, né, há necessidade de se eleger, né, nas próximas eleições. E aí, isso está relacionado com o último ponto que eu queria destacar, que é o da tecnopolítica. O que acontece hoje, né, pessoal? Nós temos uma série de instrumentos das tecnologias da informação e da comunicação que acabam afetando o processo legislativo, portanto, o trabalho das comissões também, né? Então, por exemplo, o parlamentar, ele tomou uma determinada posição na comissão, em seguida já tem lá nas redes sociais dele o que os eleitores dele, os eleitores dele estão pensando sobre aquele assunto. Então, como é que ele reage sobre isso, né? Como é que ele vai dar conta de mostrar o seu ponto de vista, de convencer os seus eleitores de que ele está defendendo a visão correta, ainda mais numa sociedade polarizada, em que as pessoas cada vez menos estão preocupadas em saber a verdade e mais em ter razão, em conseguir likes, em lacrar, como se diz por aí, né? Então, isso gera um problema. Também nós temos a chamada sondocracia, né? Que é o governo das pesquisas, das sondagens, né? Quer dizer, hoje é muito fácil fazer pesquisa de opinião, muito barato, né? Ou relativamente barato fazer essas pesquisas de opinião. Então, a gente viu nas últimas eleições como toda semana ou quase todo dia tinha uma pesquisa nova, né? Sobre preferência dos eleitores. Então, isso também acaba afetando também o debate eleitoral, acaba afetando as tomadas de decisões dos parlamentares no processo, né, de deliberação. Então, são desafios para os quais é preciso se preparar, é preciso dar conta, é preciso legislar, a respeito dos quais também é preciso legislar. Bom, pessoal, então eu quero, né, passando no último slide, só agradecer, dizer que da minha felicidade de estar podendo participar desse
desse momento e agradecer, então, a coordenação, a direção da faculdade por me permitir participar desse momento, agradecer a presidência da Assembleia Legislativa por oportunizar aos meus alunos essa oportunidade, né, de estar vivenciando essas visitas. Vão ter visitas à tarde também, e depois, quem sabe, a gente organiza outras, né? E, enfim, muito obrigado e parabéns ao Mackenzie, parabéns à Assembleia pela homenagem que está realizando para a nossa querida universidade. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Ricardo, que ministrou palestra, colocando aqui para nós os conceitos que verdadeiramente são a rotina aqui da Alesp, né, dos servidores, dos deputados, também dos assessores. Quero aqui destacar aqui a presença dos alunos do nono ano do Colégio São Luís. Eles que estão aqui em visita monitorada com a servidora da Divisão de Comunicação, a Mariana. Está ali a Mariana. Obrigado, Mariana. Também destacar a presença do Fábio Faquim, assessor técnico da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, que nesse ato representa o secretário Roberto de Lucena. Bom, vamos agora para o encerramento dessa sessão solene, onde ouviremos as considerações finais do deputado estadual Tiago Auric. Bom, quero, antes de mais nada, agradecer essa grande aula ministrada aqui pelo Dr. Ricardo. Acho que estava brincando aqui com o presidente André e com o deputado Lucas, que acho que é a primeira vez que este plenário teve uma aula. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao professor, a nós aqui como anfitriãos. A gente tem a expectativa que vocês tenham gostado bastante dessa sessão, que tenha ficado na memória desses 70 anos da faculdade, assim como a professora Ana Cláudia colocou, que venham os 80 anos dessa celebração. Eu não sei se nós três, tanto eu como o Lucas, o presidente André, nós vamos estar aqui, mas com certeza serão aí próximos 10 anos de muito trabalho e, assim como eu falei, de muito estudo. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. E quero colocar aqui que, assim como o presidente André abriu a sessão, eu tive a oportunidade de conduzi-la, mas eu vou deixar aqui para o deputado Lucas fazer o encerramento final desta sessão. Obrigado pela honraria, meu querido amigo deputado Tiago Auric, e meu querido também amigo presidente deputado André do Prado. Dizer para vocês que eu, enquanto estudante do Mackenzie, no curso de administração com ênfase em comércio exterior, lá em 2005, 2006, tive a oportunidade de, no auditório Rui Barbosa, ouvir uma palestra do, se não me engano, ele era senador à época, Eduardo Suplicy. E ainda que estejamos em campos políticos totalmente opostos, eu e deputado Suplicy, hoje deputado estadual aqui comigo, tenho muito respeito pela sua trajetória política, pela sua história de vida. E naquele momento, quando eu era ali um aluno do primeiro, segundo ano na universidade, e pude ter a oportunidade de estar perto de um político tão famoso, tão conhecido, e existia essa... Não tínhamos a internet à mão como temos hoje, então existia essa separação muito grande entre a classe política e a população, mas aquilo me inspirou muito, principalmente quando o deputado Suplicy, já um senhor de idade naquela época, puxou o grito "louco, louco, louco, eu sou Mackenzie", e todo mundo começou a cantar junto com o Suplicy lá em cima. Então, humildemente, eu espero aqui
que vocês todos, eu estou me dirigindo agora, peço licença a todos, estou me dirigindo aos alunos, não só os alunos do Mackenzie, como os alunos do Colégio São Luís que estão aqui hoje conosco. Eu espero que, de alguma forma, essa sessão brilhantemente proposta pelo deputado Tiago Auricchio, que me concedeu a honra de ser o coproponente, inspire vocês, de alguma forma, a se aproximarem da classe política e a fazerem política, seja dentro, né, se candidatando, se elegendo, seja fora, enquanto sociedade civil, participando, acompanhando, enfim. É muito importante a presença de todos, a participação de todos na política, sobretudo dos jovens. Sendo assim, esgotado o objeto da presente sessão, eu agradeço às autoridades, à minha equipe, aos funcionários do Serviço de Som, da Taquigrafia, da Fotografia, do Serviço de Atas, do Cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da Imprensa da Casa, da TV Alesp e das assessorias policiais, militar e civil, bem como a todos que, com suas presenças, colaboraram para o pleno êxito desta solenidade. Está encerrada essa solenidade. Um bom dia a todos. Os nossos agradecimentos a todos os presentes. Desejamos a todos um ótimo final de semana.